Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje. Coronavírus faz mais uma vítima fatal aqui na região do Alto Uruguai. Morador de São Valentim morreu ontem no Hospital Santa Terezinha. Além disso, também entre os destaques, erechinenses são detidos com mais de 46 quilos de maconha em Marcelino Ramos. E uma reportagem especial falando sobre o uso da cloroquina entre os médicos aqui em Erechim para tratar o Covid-19. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias, hoje sexta-feira, e você comigo aqui ao vivo, nesse horário de meio-dia, acompanhando as informações da nossa querida Erechim e região do Alto Uruguai Gaúcho, além dos destaques de tudo que você precisa saber aí nas últimas horas. E olha, a gente já começa o nosso Bom Dia Notícias de hoje, infelizmente, com uma notícia muito triste. O coronavírus fez mais uma vítima fatal aqui na região do Alto Uruguai. Um homem de 61 anos, morador de São Valentim, que já tinha comorbidades, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, acabou contraindo a doença e não resistiu. Veja. A Secretaria Municipal de Saúde de São Valentim confirmou no início da tarde desta quinta-feira a primeira morte no município por Covid-19. Trata-se de um homem de 61 anos que estava internado no Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Segundo a Prefeitura, o homem havia sido diagnosticado com o vírus pelo teste PT-PCR, mas era considerado como suspeito no último boletim médico do hospital, divulgado no domingo. Através de uma live na internet, a equipe médica explicou que todos os familiares e pessoas que tiveram contato com o homem fizeram o teste, com resultado negativo. Ele foi diagnosticado, então, com o Covid-19 no domingo, foi feita a coleta de teste RT-PCR, né? E desde então ele estava como um suspeito lá no Santa Terezinha internado. Ontem à tarde nós fomos fazer, então, depois do recebimento do exame do paciente, da notificação, tá? Nós fomos até a casa dos familiares, enfim, das pessoas que conviviam com o paciente para fazer a testagem rápida nesses familiares. Todos os familiares testaram negativo nos testes rápidos para Covid-19 e desde então a gente vinha acompanhando, né, o paciente que estava internado no Hospital Santa Terezinha. Infelizmente, a gente teve a notícia, então, na madrugada de hoje, né, por volta das 2 horas da manhã de hoje, que o paciente veio a óbito, então, né, por outras complicações. De acordo com as autoridades, o paciente apresentava diversas comorbidades, dentre elas insuficiência renal, e fazia hemodiálise no hospital. Essa foi a 7ª morte registrada na região de Erechim de um paciente que testou positivo para a Covid-19. Muito triste, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente vai seguir falando do coronavírus. Daqui a pouquinho você vai ver mais detalhes aqui na TV Bom Dia sobre o uso da cloroquina. Eu quero saber de você, viu? Você é a favor ou contra o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19, né, gente? Tem muita gente aí comentando nessa reportagem nas redes sociais e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouquinho a reportagem falando sobre isso. Agora a gente vai para o site do jornal bomdia.com.br para falar que erechinenses são presos com mais de 46 quilos de maconha em Marcelino Ramos. Olha, destaque aí, a polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas. Foi na madrugada desta sexta-feira, na BR-153, em Marcelino Ramos. Com a dupla, os policiais encontraram 46,7 quilos de maconha que estavam sendo transportados em um carro com placas de Belo Horizonte e teria como destino a cidade de Passo Fundo. A operação envolveu a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, de Passo Fundo, após receberem informações levantadas pelos setores de
inteligência dos órgãos. Conforme apurado pelos policiais, os ocupantes de um Gol que estaria vindo de Santa Catarina teriam possivelmente envolvimento com o tráfico de drogas. O veículo foi localizado na BR-153 quando chegava no Rio Grande do Sul e abordado. A droga foi encontrada em fardos acondicionados no porta-malas do veículo. Os indivíduos detidos, com 38 e 14 anos, são moradores aqui de Erechim e foram levados para registro na delegacia de polícia aqui da cidade. O adulto foi encaminhado para o sistema prisional e o adolescente entregue a um responsável conforme determina a legislação. Olha, mais um grande trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mais uma grande apreensão de drogas, viu? E se você quer saber mais dados das apreensões da Polícia Rodoviária Federal, né? Pode deixar aqui na tela, tá aqui na tela, olha quanta droga, viu? É muito simples, meu amigo. Você quer saber os dados lá da PRF, tem 2 canais para você. Tem o site lá da PRF, mas mais fácil para você que nos acompanha no Instagram. Aí, vai lá e acessa um perfil criado pelo Natan Bretenbach. Ele vai estar atualizando os dados lá em tempo real do trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o Instagram, Bretenbach? @InfoPRFRS. Então é bem fácil, @InfoPRFRS. Vai lá, acessa lá no Instagram e segue, porque lá tem todos os dados do trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse combate ao tráfico de drogas e também um excelente trabalho feito por esses policiais aqui na nossa região norte do estado, em todo o Rio Grande do Sul. Né, tem que botar o azinho aquele, InfoPRF, info é INFO, viu? PRFRS, tá? Não se confunda, não, vai lá, muito legal a iniciativa. Feita a nossa propaganda de hoje, né, Marcão? Vamos voltar às notícias aqui da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos falar agora que em Erechim o uso da cloroquina está sendo decidido entre médicos e pacientes. Desde que o governo federal anunciou que a cloroquina, esse medicamento já conhecido por tratar outras doenças, como a malária, por exemplo, poderia ser um medicamento aí que auxiliaria para combater o coronavírus, né? Muito se falou aí sobre se funciona ou não funciona, vários estudos foram feitos, a Organização Mundial da Saúde chegou a indicar o uso da cloroquina e depois voltou atrás dizendo que ela não faria efeito. Aqui em Erechim, a região do Alto Uruguai recebeu a cloroquina, nós estivemos lá o dia que receberam essas caixas de cloroquina, mas segundo os infectologistas, a decisão de usar ou não o medicamento para tratar os pacientes está sendo tomada em conjunto, né? O médico mais o paciente. Vamos ver agora na reportagem. Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, tem se discutido os cuidados para evitar o contágio. Lavar as mãos, não fazer aglomeração de pessoas, usar máscara. Esta doença tem desafiado médicos e outros profissionais da área da saúde de diferentes países, que através das pesquisas buscam encontrar a cura para a Covid-19. Ainda não foi comprovado cientificamente um medicamento ou vacina que previna a doença. Então são essas dúvidas que vão permanecer, que vai ser um debate que eu acho que nós não vamos ter fim nunca isso. Até não surgir, vamos dizer assim, a vacina ou uma medicação que foi provada por A mais B que é plenamente eficaz. Aí sim, de repente, a gente vai questionar se vale a pena continuar usando a cloroquina ou não. Mas no momento essa dúvida sempre vai ter, né? Em Erechim, no norte do estado gaúcho, o uso da cloroquina ou de seu análogo farmacológico, hidroxicloroquina, usado para algumas doenças como malária e artrite reumatoide, ainda divide opiniões. O protocolo ele é igual, muda um ou outro medicamento não relacionado especificamente ao Covid. O que muda sim, que muitos pacientes que internam com suspeita ou com Covid, eles podem ter uma infecção bacteriana associada a uma pneumonia. Então, num hospital, como a gente usa um tipo de antibiótico, que já é a rotina usar para esse tipo de infecção, e no outro hospital foi mudado um outro tipo de antibiótico para infecção pulmonar, não relacionado ao Covid. O que a gente chama de pneumonia comunitária grave, né? Vamos dizer assim, pneumonia adquirida na comunitária. De acordo com o especialista, este medicamento não consta como obrigatório nos registros oficiais dos órgãos de saúde. A gente deixou a cargo no protocolo de cada médico, em comunhão com o seu paciente, após discutir, mostrar para ele
os efeitos colaterais e os benefícios que podem fazer ou não o uso da cloroquina. Como ainda não existe um medicamento eficaz para a doença, o médico afirma que o suporte hospitalar é um quesito importante para o tratamento dos pacientes. Então, um paciente que está dentro de uma UTI, ele vai ter que ter o suporte ventilatório com ventilação mecânica, ele tem os parâmetros específicos para aquela situação. Então, tem alguns cuidados assim que a gente não coloca no protocolo ali escrito, mas que é seguido porque é uma rotina da UTI fazer isso. Inicialmente, os sintomas básicos do coronavírus estavam relacionados a tosse, febre e dor de garganta. Com o passar do tempo, outros aspectos foram incorporados, como a diarreia, perda do paladar, do olfato e dor de cabeça. Ao todo, são 9 possíveis sinais de alerta para a doença. Para o paciente hospitalizar, ainda vale o que a gente chama da disfunção respiratória. Ou seja, o paciente que não está conseguindo manter uma respiração adequada, estando em casa em isolamento. Então, assim, hoje a gente tem um parâmetro, assim, saturação, que é um aparelho que a gente coloca no dedo da pessoa para avaliar a saturação do paciente. Se tu tiver abaixo de 93, tu poderia ser considerado como uma disfunção respiratória. Então, esse paciente, às vezes, tu tem que internar para monitorar ele, porque ele pode evoluir para um quadro mais grave. Pacientes que estão, assim, com sintomas muito leves e que estão com função respiratória acima de 93, 94, 95%, sem o uso de oxigênio, que é uma respiração a gente chama em ar ambiente, a princípio esse paciente não precisa internar. Se por um lado o uso da cloroquina traz benefícios, por outro é preciso estar atento aos riscos com este tipo de medicamento. Os dois hospitais, quando surgiu a ideia que a cloroquina poderia ser uma boa ajuda, os dois hospitais têm seus estoques, têm cloroquina disponível para usar. Eu acho, e pelo que eu vejo, que alguns médicos, ou seja, está usando, fazendo uso da cloroquina. E tem situações bem estranhas não, mas que às vezes o paciente pede para usar. O médico diz, não, olha, não está provado cientificamente que ele pode ser usado, o tempo que ele teria de uso já passou, que seria... Hoje a gente sabe que se fosse usar, teria que usar bem nos primeiros dias da doença. Então, geralmente, os pacientes que estão internados, às vezes, já estão ali pelo 8º, 10º dia, então já não teria tanta eficácia a cloroquina, mas o paciente, às vezes, ele quer usar. Ele, não digo obriga, mas ele diz, eu quero usar. Mesmo que eu sei que tem efeitos colaterais, que ele não seria tão efetivo nessa altura da doença, mas eu quero usar. Aí é uma questão do médico, ele em particular, falar com o paciente, né, e tomar conduta. O especialista reforça ainda que as medidas gerais de prevenção ao coronavírus não podem ser abandonadas. Tem alguns estudos novos que dizem que 6% da Covid é transmitido pela superfície, apenas 6%. 94% é por contato interpessoal. Então, assim, as medidas de que? Usar máscara, lavar, ter a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, quanto mais você fizer, melhor. Evitar aglomerações continua ainda sendo a medida mais eficaz para tu evitar de adquirir o Covid. Então, isso não vai poder ser abandonado agora, possivelmente mais no futuro também não, até que não surja uma medicação, uma vacina plenamente eficaz contra o coronavírus. Muito bem, tá aí, né? É uma situação que tem que ser muito estudada, tem que fazer uma avaliação realmente dos médicos, dos especialistas, né? Eu não vou entrar no mérito se funciona ou não funciona. Para algumas pessoas funciona, para outras não funciona. Sei lá, o importante mesmo é a gente se prevenir, né, gente? Enquanto a gente não tiver mesmo a vacina, aquela que diz assim, ó, não, tá aqui essa vacina, você não vai curar, usa a máscara, passa álcool gel, lava as mãos, mantenha o distanciamento, você que pode. Quem pode ficar em casa, fique em casa, principalmente quem tem mais de 60 anos, né? Fique em casa, gente. Não é brincadeira, viu? Esses dias eu tava lendo na internet um comentário de uma pessoa que disse assim na nossa página, se vocês pararem de falar do coronavírus, a vida volta ao normal e todo mundo vai esquecer dessa doença e tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Talvez você só vá perceber daí a gravidade quando você precisa
precisar de um leito de UTI, bater na porta do hospital e o hospital dizer, gente, não tem como nós atender, porque todos os leitos estão ocupados, né? É por isso que está existindo essas medidas, para tentar fazer com que tenha leito para todo mundo no hospital, né, gente? A gente tem que lembrar que nós estamos num país que ainda não é desenvolvido, mesmo os Estados Unidos e outros países do mundo inteiro têm essa dificuldade, então é preciso tomar cuidado, viu? Que a gente não tenha que bater na porta do hospital, não ter leito para entender a gravidade do coronavírus e a gravidade dessa maldita dessa doença. Vamos seguindo com mais detalhes para você. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar que o ex-ministro da Educação, Weintraub, né, pediu ontem demissão do cargo aí. Em um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou a sua saída do Ministério da Educação. O governo federal ainda não anunciou um novo ministro para o cargo, mas nós vamos ver esse vídeo agora em que o Weintraub, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, fala da sua saída. Vamos ver este vídeo. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado e eu vou usar minha colinha aqui, se não me incomodar. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraubs. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC. E eu vou começar a transição agora, e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado presidente, e com isso eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos 3 anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Tá aí, né? Olha, existe uma série de assuntos envolvendo o Ministério da Educação, tem o Enem, tem outras questões aí das universidades. Hoje à tarde, a partir das 2h30 da tarde, nós vamos ter uma live com o pessoal da Universidade Federal Fronteira Sul e vamos tratar de vários assuntos, até mesmo ligados ao Ministério da Educação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Bom Dia, logo mais 2h30 da tarde. Você é meu convidado, vou estar eu, Amanda Mendes, e nós vamos conversar aí bastante sobre educação. Atenção aí sobre esse assunto. Vamos seguindo, que agora a gente vai falar que o acesso à internet é a prioridade do novo Ministério das Comunicações, que agora tem o Abravanel lá. Gostei muito. Veja na reportagem. Com a recriação do Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovações continuaram sob a direção de Marcos Pontes, que foi empossado na nova configuração da pasta. Nós continuamos juntos, nós precisamos agora de um Brasil unido, a gente precisa de um país que vença a pandemia e saia melhor dessa pandemia. E nós temos todas as condições de fazer isso. E Fábio Faria assumiu as comunicações. Vai cuidar da radiodifusão e telecomunicações, de empresas como a Telebrás, os Correios, a Anatel e a EBC, além da Secretaria Especial de Comunicação Social. No discurso de posse, o novo ministro Fábio Faria disse que a pandemia do novo coronavírus impactou e modificou a forma de a sociedade se comunicar. Ele disse que a determinação é dar acesso à comunicação de vanguarda a cada cidadão brasileiro. Porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças
que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das comunicações para levar a verdade a todos os brasileiros e defendeu o respeito à Constituição e à democracia. Fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. Tá aí, né? Então tá bom, vamos seguir acompanhando aí, ver o Ministério das Comunicações, o que vai rolar, né? Vamos seguindo por aqui que tem mais informação. Olha, estudantes devem ficar atentos às datas do FIES e ProUni Sisu. Te liga na reportagem. A portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, autorizou as aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada por causa das medidas de isolamento provocadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo é evitar que os alunos percam o ano letivo. As instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais e para decidir como as atividades serão realizadas. A portaria ainda flexibilizou as práticas em laboratórios, que também poderão ser feitas à distância no mesmo período. A única exceção é para os cursos da área de saúde. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que você já sabe. Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria? Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Ou então, acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Por isso, não perca tempo. Ligue agora mesmo para o telefone que está na sua tela, 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, eu tô de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção! A mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Master sempre tem muita oferta.
E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora está chegando os destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital que traz informação aí sobre a economia, né? Uma notícia que foi divulgada pelo Comitê de Política Monetária sobre a taxa básica do Selic, que os juros, né, apesar de ter aí sido a 8ª vez de modificação, né, redução consecutiva deste juro que vai balizar aí os demais, a realidade fica bem diferente aí desta redução. A gente tem na página 2 esta notícia que já está na capa, e a Prefeitura de Jacutinga tem um novo horário de atendimento. O Partido Liberal aqui do município anuncia nomes que poderão disputar a Prefeitura de Erechim nas eleições de 2020. Na página 4, coluna de opinião, e na 5, uma proposta muito bacana lá do Colégio São José, que mantém vínculos afetivos e pedagógicos, disponibilizando kits de diversão.
Também na 7, 12 pessoas estão hospitalizadas de Covid-19 aqui no município. E tempos de pandemia, como lidar com as expectativas e a solidão é tema da reportagem da Isabel Seaber. Também na 9, próximos dias devem ser de tempo firme aqui em Erechim. Na 10, parcerias para reforçar a prevenção na região do Alto Uruguai, também toma a posse a nova diretoria do Concepro em Entre Rios. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e um crime na contracapa ontem, né, lá no bairro Cristo Rei, aí, melhor dizendo, na quarta-feira que aconteceu, a Polícia Civil está investigando aí na dupla de tentativa de homicídio. E também 9 máquinas de caça-níqueis são apreendidas em estabelecimento lá em Getúlio Vargas. Show de bola, hein? Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Um assunto que eu venho falando bastante se trata do que, enfim, tem um impacto muito grande na economia, enfim, em toda a vida das pessoas, o trabalho, está diretamente ligado com tudo que a gente possa pensar no dia a dia. E isso, estou falando dos juros. Recentemente, o Copom, que é o Conselho Monetário, que regula os juros do país, baixou novamente para um patamar de 2,25% ao ano, a taxa básica de juros, a Selic. E dentro disso, o que acontece? Aí, essa é a taxa que vai regular, que é a taxa parâmetro, para que os outros juros, tudo que envolva juros na economia, seja balizado por essa referência. Só que acontece o que na realidade? Essa é a 8ª redução no ano, a 8ª redução pelo Copom, chegando mais uma vez a um nível histórico. Só que aí quando a gente vai ver na prática qual é o efeito disso na prática, que deveria ter um efeito, não acontece, não existe. Então se tu pegar, por exemplo, hoje, para te financiar um carro, quem quer comprar um carro, vai fazer um financiamento, além de ser muito criterioso e a pessoa ter que ter um excelente cadastro, não ter nenhuma restrição econômica, para fazer o financiamento é muito difícil. E se conseguir fazer o financiamento, tu vai pagar aproximadamente, aí, chegando até 2% ao mês de juro, o que daria 24% ao ano. Sendo que a taxa básica de referência dos juros no país é 2,25% ao ano. Quer dizer, é 10 vezes, quase 10 vezes mais. Um outro exemplo, você vai financiar um imóvel, o juro chega a 7% ao ano. Ah, mas isso é um pouquinho mais. Não, não é um pouquinho mais, é muito mais, é 3 vezes mais. E se tratando de valores que vão de mais de 100 mil reais ou até 170 mil reais, como no programa Minha Casa Minha Vida, se trata de muito dinheiro. Um outro exemplo, se você for precisar parcelar, pagou, teve muita conta, teve imprevistos no mês, usou o cartão de crédito, tem que fazer o parcelamento. Aí a coisa é simplesmente um absurdo. Num parcelamento de cartão de crédito vai se pagar aí 8% de juros, 7 e pouquinho, quase 8% de juros ao mês. Que dariam 80 e tantos por cento ao ano, só que o seguinte, com o custo efetivo total, com todo o pacotão que vai vir para pagar essa conta, o juros chega a 132% ao ano. É simplesmente um absurdo. Então, não tem como funcionar um negócio desse, não tem como dar certo. Enquanto uma economia inteira, enquanto empresas, pessoas, trabalhadores sacrificam as suas vidas, fazem o impossível possível para conseguir viver e sobreviver num momento como esse, a estrutura do país, que deveria ser mais leve, ela é muito pesada. E o governo avaliza esse tipo de coisa.
O governo dá o aval, porque é a lei, ou seja, ele tem mecanismos para jogar. O banco privado não quer baixar os juros, tudo bem, é o direito dele, entre aspas, porque o dinheiro que ele manipula não é dele. O dinheiro que ele manipula também é nosso, é do governo, é do Brasil. Agora, os bancos públicos, sim, o governo poderia intervir pelos bancos públicos e fazer com que o juro fosse menor. Mas não acontece isso. E aí, dentro dessa realidade, se inviabiliza uma série de situações, se inviabiliza toda uma economia de um país, porque as pessoas não conseguem comprar. É difícil aprovar um cadastro, é difícil ir lá, e isso pegando a realidade do brasileiro, o trabalhador brasileiro que ganha na faixa aí, na grande maioria, até 3 mil reais, a mulher um pouco menos ainda, quer dizer, como é que vai se sustentar uma situação dessas? Não existe. E por que meia dúzia de bancos, meia dúzia de instituições, empresas têm privilégios de ter o dinheiro, de controlar esse sistema, que é praticamente um oligopólio, e ter todo tipo de benefício, enquanto uma população inteira, um país inteiro, carece de atenção? Não. Meia dúzia de instituições tem o privilégio de ter altíssimos lucros só manipulando um bem que é de todos. Quer dizer, está errado isso. E nesse momento de pandemia, muitas fragilidades vieram à tona, elas já estavam presentes. E nesse momento que deveria ser utilizado como ponto de partida e até legitimando as mudanças estruturais, não acontece absolutamente nada, ou muito pouco. E essas mudanças estruturais, elas têm que ocorrer, porque senão a gente vai continuar engatilhando e não venham me falar depois que não, a pandemia não vai mudar nada, a situação vai continuar extremamente igual ou muito pior, porque vai ter um monte de gente desempregada, um monte de gente sem dinheiro, as empresas vão se descapitalizar, as indústrias já estão perdendo espaço, simplesmente vai haver uma falência, como já está acontecendo, porque o dinheiro não circula, porque o dinheiro é caro, e sem dinheiro circulando na mão das pessoas, não existe absolutamente como uma economia se sustentar. Não tem comércio, não tem indústria, não existe agricultura. E o governo tem como fazer frente nessa situação. E se não fizer frente, a gente vai ver uma escalada absurda que já está ocorrendo de milhões de miseráveis, de pessoas sem dinheiro, e o dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas, 50, 100 mil pessoas, e um país inteiro jogado completamente no lixo, no buraco, porque tem que manter o privilégio de meia dúzia de bancos. É simplesmente um absurdo o que acontece nesse país. Um bom final de semana e isso aí. E o tempo nessa sexta-feira, hein? Olha, hoje de manhã eu saí e tava com cara de chuva. Pensei, eu tô de moto, vou tomar um banho de chuva. Mas vamos ver como é que vai ficar o clima aí, né? Porque a previsão era de sair sol. Quem conta pra gente melhor agora é o pessoal da Clima Tempo. Uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sul do país, mas áreas de instabilidade vão influenciar parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A previsão para o sul gaúcho é de predomínio de céu nublado, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já na região de Santa Maria de Porto Alegre e no litoral norte gaúcho, não chove, mas o sol aparece entre muitas nuvens. Nas demais áreas da região sul, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Em grande parte do Rio Grande do Sul e no extremo oeste do Paraná, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. A mínima prevista em Porto Alegre é de 18, máxima de 26 graus, mínima de 18 e máxima de 28 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no extremo sul gaúcho, onde os volumes devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Em grande parte das demais áreas do Rio Grande do Sul e no extremo sul de Santa Catarina, os volumes de chuva não vão ultrapassar os 20 milímetros e nas demais áreas da região tem pouca ou nenhuma chuva prevista.
Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. O programa de hoje está ficando por aqui nessa sexta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu lembro que você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no site. Acesse agora mesmo www.tvbomdia.com. Um grande beijo no seu coração. Tudo de bom para você e eu te aguardo na segunda-feira com mais notícias aqui pela TV Bom Dia. Ótimo fim de semana. Valeu, tchau, tchau.